E aí, gente, bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma correção de questão. Essa vai ser uma questão da prova da URGS 2020, a questão de número 4, relativa ao texto 1. Lembrando, como sempre, quem quiser acompanhar pelo PDF, pode acessar ali na descrição do vídeo, eu coloco o link para vocês da prova, ou quem já baixou dos vídeos anteriores ou quiser ver questões anteriores corrigidas, pode procurar ali na playlist URGS 2020. Vocês vão encontrar também, além de outras questões já corrigidas, o PDF para baixar na descrição dos outros vídeos sem nenhum problema. Quem quiser acompanhar direto pelo vídeo, eu vou de novo colar a questão aqui para nós. Vamos então para a questão de número 4, que diz o seguinte no seu enunciado: assinale a alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. Nota que é um enunciado que não tem muito como tu ficar em dúvida sobre o assunto. Voz passiva, voz passiva. Não é aquele tipo de questão que daqui a pouco alguns podem ficar, eu achei que era interpretação, não sabia como é que era. A gente vai ver em algumas questões mais adiante, vocês vão ver questões que parece ser interpretação, mas tem um fundo gramatical bem forte. Essa daqui, na superfície, já é gramática, voz passiva. E aí, claro, eu tenho que lembrar do conteúdo de voz passiva para resolver uma questão como essa. Existe um erro comum quando a gente pensa na voz passiva. Não chega a ser um erro, mas é uma, vamos chamar assim de, é uma distorção do que significa ser voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Como é que normalmente a gente trabalha? A gente pensa assim: voz ativa, o sujeito pratica a ação; voz passiva, o sujeito sofre a ação; voz reflexiva, o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre a ação. Isso não está necessariamente errado, mas é um raciocínio que pode nos induzir ao erro, porque na voz ativa, eventualmente, o sujeito pode estar também sofrendo a ação aparentemente, sem mudar de voz. Eu posso mudar o valor do sujeito sem mudar a voz do verbo. Numa frase, por exemplo, como a água ferveu, a gente vai dizer que a água está praticando a ação de ferver? Não parece que ferver é um fenômeno que ocorreu com a água? Não parece que ela está sofrendo esse processo? Mas é uma voz ativa mesmo assim. Então, como é que eu vou resolver uma questão de voz ativa e voz passiva? Porque aí parece que agora eu simplesmente derrubei o critério que tu usava para resolver a questão e não te coloquei nada no lugar. Vou colocar uma estrutura que é mais fácil de reconhecer. Então, a primeira coisa para resolver bem a questão de voz passiva, vamos deixar de lado essa ideia de que o sujeito pratica ou sofre ação e vamos pensar o seguinte: o nome do conteúdo, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, na verdade é vozes verbais. Por quê, gente? Porque a voz verbal é reconhecida pelo verbo. É no verbo que vai estar a tua resposta, não é no papel do sujeito. A voz verbal é uma das tantas flexões do verbo. Então, há algum elemento formal, há alguma marca gramatical que me faz reconhecer a voz passiva. E aí são duas as marcas que vocês devem procurar, porque são duas as vozes passivas da língua portuguesa. Voz passiva analítica, que, spoiler, é provavelmente a que a questão vai estar trabalhando, porque normalmente a prova da URGS, quando quer reconhecimento de voz passiva, quer reconhecimento da passiva analítica, então tu começa por ela, e se não houver a passiva analítica, nós vamos tentar identificar a segunda estrutura, que chama passiva sintética. Por que esses nomes analítica e sintética, que parece coisa mais de matemática ou de química do que de gramática? Porque análise significa dividir, separar, e síntese significa unir. Então eu vou chamar de voz passiva analítica aquela em que o verbo se distribui em dois, ou seja, em uma locução verbal. E voz passiva sintética, aquela em que se reúne numa palavra só. Então, voz passiva analítica, a marca está distribuída em uma locução verbal. Voz passiva sintética, a marca está unida em uma única palavra. Passiva analítica, como é que eu reconheço? Voz passiva analítica é reconhecida porque ela é formada por uma locução verbal. Então, mesmo que eu tenha mais de dois verbos, o final eu vou ter os seguintes dois verbos: verbo ser mais um verbo principal no particípio flexionado. Verbo ser, preciso lembrar das conjugações do verbo ser. Presente, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. O pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. E tantas outras formas, mas só para lembrar de algumas conjugações. Então eu vou encontrar um desses formatos no meu penúltimo verbo da locução. Talvez seja o primeiro, se forem apenas dois, talvez não seja o primeiro se a locução for maior, mas será certamente o penúltimo, porque o último verbo vem na forma do particípio. Como eu reconheço o particípio? Se for o particípio regular, a forma verbal vai terminar com ado ou ido. Formar vira formado, destruir vira destruído. Se não for o particípio regular, eu posso ter algumas formas irregulares. O verbo ver tem a forma visto, o verbo prender tem a forma preso, o verbo aceitar tem a forma aceito, o verbo fazer tem a forma feito, o verbo pagar tem a forma pago, o verbo soltar tem a forma solto. Nem todos esses que eu falei possuem apenas a forma irregular. Tem alguns que têm particípios abundantes. O que significa isso? Pode ter duas formas. O pagar é um exemplo.
Em algumas construções pagado, em outras construções pago. O verbo prender, em algumas construções se usa a forma prendido, que é o regular, em outras se usa a forma preso, que é a forma irregular. Mas para a voz passiva, sempre que o verbo tiver a forma irregular, esta é a forma que eu vou escolher. O particípio na voz passiva. Se o verbo é regular, ado ou ido. Se o verbo tem a forma irregular, é ela que a gente vai preferir. E eu falei que é o particípio conjugado porque ele concorda com o sujeito. Então, se o sujeito, por exemplo, o verbo destruir, se o sujeito vai ser elas, eu vou ter a forma destruídas. Vai haver uma concordância. É isso que eu vou procurar para resolver a questão. Se eu encontro na frase colocado em cada alternativa verbo ser mais um verbo no particípio, essa já é a minha resposta, sem precisar analisar o papel do sujeito. Caso não tenha essa voz passiva analítica, mas lembrando, spoiler, provavelmente é ela, a gente procura a voz passiva sintética, que tem como marca a partícula apassivadora, que é o pronome se. Vai ter esse pronome e aí algumas coisas vão acontecer. O pronome vai aparecer e vocês vão notar na leitura da frase que não faz sentido entender o sujeito como aquele que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Se eu disser, por exemplo, assim, ele se cortou enquanto cozinhava. Aí ele cortou a si mesmo, então ele praticou e sofreu a ação. Isso chama voz reflexiva. Agora, se eu disser a porta se abriu, é porque a porta abriu a si mesma? Tomara que não, né? Não deve ser isso. A porta não tem como abrir a si mesma. Então o que é que eu entendo com a porta se abriu? É a forma sintética da voz passiva. Para garantir que ela é uma voz passiva mesmo, eu posso transformar na outra forma. Então eu posso mudar de a porta se abriu para a porta foi aberta. E eu vejo que o sentido permaneceu o mesmo e eu confirmo a voz passiva. Mas lembrando que essa da partícula se é apenas se nós não encontramos a passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio. Vamos para as alternativas, então. Alternativa A. As primeiras lições que recebi de aeronáutica foram me dadas por um grande visionário, Júlio Verne. Vamos atrás dos verbos da alternativa? Nós temos um verbo sozinho e uma locução verbal. Ó, as primeiras lições que recebi, não tem verbo ser mais particípio e não tem a partícula se em volta dele. Então, nenhuma chance de ser voz passiva. Segunda parte, ó, lições que recebi de aeronáutica foram me dadas. Aí aquele pronome me, não importa. Seria foram dadas a mim. Então, o que é foram? Verbo ser no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ela foi, nós fomos, vós fostes, elas foram. As lições foram. Verbo ser. Dadas é o particípio do verbo dar. Aqui já está a nossa resposta, já está resolvido. Esta é a voz passiva. Vamos olhar as outras alternativas, só para resolver. Alternativa B. Parei é o primeiro verbo. Parei é um verbo simples, não é uma locução verbal e também não tem a partícula C, fora de cogitação. Parei diante dele como que pregado pelo destino. Pregado é o particípio, mas está faltando o verbo ser, também não vai entrar aqui para nós. Alternativa C. Contei-lhe a minha admiração de ver funcionar aquele motor. Contei, verbo simples, não é locução e não está acompanhado da partícula C. Ver funcionar. São dois verbos? São, mas não é verbo ser mais particípio, fora também. Alternativa D. Diante do motor a petróleo, tinha sentido a possibilidade de tornar reais as fantasias de Júlio Verne. Tornar, beleza, já eliminamos. Tinha sentido. Ah, é locução verbal com o verbo no particípio. É verdade. Mas qual tem que ser o meu verbo auxiliar? O verbo ser. Aqui eu tenho o verbo ter como auxiliar. Anota o que significa esse tinha sentido. Isso é o pretérito mais que perfeito composto. Significa a mesma coisa que eu sentira ou eu havia sentido, mas não é uma voz passiva. Para ser voz passiva eu teria que ter uma coisa do tipo foi sentido, seria sentido, era sentido. Aí sim. Então também está fora a alternativa D. Última alternativa, de volta a casa, chamou-me ao escritório. Chamou, verbo simples, não há partícula C perto dele, nós não temos uma voz passiva. Então isso confirma a nossa resposta alternativa A. Então lembrem-se, questão de voz passiva, todo ano tem, pediu para reconhecer a passiva, não pensa no papel do sujeito, pensa na locução verbal que a resposta aparece na hora. Alternativa certa, alternativa A. Mais uma questão corrigida, obrigado para quem assistiu esse vídeo, obrigado para quem está curtindo o projeto, muito obrigado mesmo para quem compartilhou o canal, para quem compartilhou o vídeo, fiquei muito feliz mesmo, de verdade, muito obrigado galera. Quem curtiu, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para quem acha que vai curtir também esse projeto, tamo junto, até uma próxima, tchau, tchau.